O que eu estava falando é o seguinte: a mãe de todas as corrupções é a eleitoral, é a corrupção eleitoral. Porque quando você vende o voto, ou aquele político é eleito através da compra descarada de votos, seja com favores, com cargos, ou com dinheiro, ou com dentaduras, né? Qualquer que seja o motivo da compra, ele não tem compromisso nenhum com o eleitor. E após assumir o mandato, ele vai lá defender os interesses dele e do grupo dele. Então, o que nós vimos aqui, que a gente estava comentando, é que em todo o estado de Minas e no Brasil inteiro, isso acontece também, a coisa começa lá com os vereadores. Porque a pessoa, para ser eleita vereador, ela tem que ser eleita pelos vizinhos, pelos amigos. Então, é a eleição que exige que a pessoa tenha maior credibilidade possível. Porque quem vai votar naquele vereador conhece o vereador desde criança, né? Então, ele é eleito e, em tese, deveria representar aquela comunidade. Quando esse político, no decorrer da vida política dele, começa a vender o voto dos vizinhos para deputados estrangeiros que ele nem conhece, e a gente suspeita que muitas vezes a troco de dinheiro apenas. É verdade. Quer dizer, quando ele começa a vender o voto dos amigos e dos vizinhos para um político que não vai fazer nada por aquela gente, está na hora dele aposentar. Já foi, já. Ele já ultrapassou todos os limites morais, éticos e tudo mais. Então, eu posso falar isso com tranquilidade, porque eu não tive apoio de nenhum político. Eu comentei aqui que apenas um vereador participou da minha campanha, mas ele foi convidado a trabalhar na minha campanha, fui contratado para trabalhar na campanha, devido à confiança que eu tenho nele, para administrar a minha campanha na região. Então, eu posso falar o que eu quiser de prefeito, posso falar o que eu quiser de vereador. Em algumas cidades, como exemplo, Taiobeiras, que eu fui majoritário, eu não fui apoiado nem pela situação, nem pela oposição, fui apoiado por ninguém. Então, eu tenho a liberdade de assumir a posição que eu quiser. Eu só tenho compromisso com as cidades que eu fui votado e com meus 17 mil eleitores, que vou dever essa obrigação de retribuir com trabalho o resto da minha vida. Então, meu compromisso é com o eleitor, porque eu tive 16 mil, sei lá, 700, não sei quantos votos. A única coisa que eu tenho certeza é o seguinte: nenhum foi comprado. Nenhum. Eu desafio aí a quem está assistindo, está cheio de políticos assistindo a gente, fala um voto que foi comprado. Nenhum. Então eu tenho essa obrigação com meus eleitores. Infelizmente, muitos deputados e até governadores eleitos, eles não têm compromisso com ninguém, porque eles compraram os votos. Pagaram os votos, qual o compromisso dele com alguém? Nenhum. Quando você compra um carro, você ficou devendo obrigação lá na concessionária? É. Você tem que voltar lá depois para poder fazer assistência técnica. A compra de votos em Minas, especial, estou falando em Minas Gerais de um modo geral, ela é feita através da compra direta, mediante benefício ali ao eleitor, seja dinheiro, dentadura, isso ou aquilo. A troca de favores, né? Vota em mim que eu vou arrumar um emprego para o seu primo lá na prefeitura, eu vou arrumar não sei aonde e tal. E a fila da doença. Como é que é esse negócio da fila da doença? Explica para mim. A fila da doença é o seguinte: existe uma carência muito grande ali na região do norte de Minas para atendimento médico, de urgência. A pessoa está doente, ela precisa ser atendida no hospital. Normalmente, a maioria das prefeituras tem um carro que leva os correligionários, porque se você for de oposição, você tem que ir de ônibus, né? Se vira, vai. Se vira, né? Cada prefeitura você não vai. Conhece isso bem, esse filme. Você conhece, né? Algumas cidades não é bem assim, mas a maioria das cidades é assim. Esse carro leva o doente até um hospital de uma cidade maior, ou para Taiobeiras, ou normalmente para Montes Claros, quando é um caso mais complexo. E ao chegar no hospital, a família ali em prantos, dá de cara com a recepcionista do hospital, não tem vaga. Todo mundo começa a chorar, todo mundo fica preocupado com a vida daquela pessoa que está doente.
Aí não passa 5 minutos, aparece um assessor de deputado e fala assim, nossa, mas o deputado fulano de tal tem um coração desse tamanho. Eu vou ligar para ele aqui e ele vai fazer um milagre. Aí vai atrás de uma pilastra lá, telefona para o deputado, ou fala que telefonou, e 5 minutos depois, aquela vaga que não existia aparece. Olha só. Aí, quando eu escutei essa história pela terceira vez, eu já entendi, né? Eu já entendi. De duas, uma. Ou esse deputado é um assassino, porque ele tirou alguém doente da cama e mandou para casa sem condições, né? Ou a cama já estava vazia e ele é um tremendo mentiroso que está usando da boa-fé das pessoas para poder ter voto. E essa consegue. É a fila da doença. Não consegue, muita gente acredita. Aqui na eleição passada, em Nova Lima, nós fizemos uma campanha na época, especificamente não foi feita nem por mim, mas foi uma campanha que causou muita polêmica. Não seja honesto com bandido. O que você quer dizer isso? O cara vai lá e compra o voto da pessoa, porque a pessoa tem situação de necessidade. E aquela pessoa é tão honesta que ela vai lá e paga o voto, votando naquele bandido. Né? Vota naquele bandido. Ela fica com uma dívida moral, né? Não só não, dívida. Você não tem que ter compromisso com o bandido. Bandido comprou seu voto, você vai lá e vende o voto para aquele outro lá que também é bandido e vota num que não faz isso. Então, houve uma campanha aqui em Nova Lima com esse teor e muita gente achou a campanha muito agressiva. Mas a única solução com essa gente é ser agressivo mesmo. Como é que você vai ter compromisso com um batedor de carteira? Ele vai lá, te assalta e você fala, não vou na polícia não, tal. Mas o que é isso? Né? Você está lidando com criminosos. Então, a gente não pode ter com criminosos a mesma postura que você tem com uma pessoa honesta e correta. Né? Infelizmente, a maior corrupção que tem é eleitoral, porque aí chegam ao poder pessoas corruptas que vão nomear juízes, que vão nomear desembargadores, ministros aí do Supremo Tribunal, não sei o quê, e depois vão utilizar do serviço dessa gente para se ficarem impunes. Né? Todo mundo conhece esse filme. E ele começa, eleitor, lá na urna eleitoral, na hora que você vai votar. Né? É bom saber disso. Pois é. Inclusive, o nosso colega Álvaro aqui, ó, da linha Álvaro, ele fala o seguinte, pena que falhou numa boa parte da transmissão. Então, Álvaro, se você chegou a ouvir de novo quando a gente voltou, se você perdeu alguma coisa, você fala para a gente, talvez seja eu repito aqui, porque houve uma interrupção técnica. Aqui no Facebook, o Valmiro Almeida perguntou sobre as possibilidades do asfaltamento. Olha, Valmiro, o Estado está quebrado, não está pagando funcionário em dia. Isso aí você imagina a situação. Se o Zema conseguir fazer a negociação com o governo federal e colocar as contas em dia, ele tem um compromisso de fazer essas obras aí de asfaltamento na nossa região. São 150 quilômetros. Ele já falou isso. Né? Agora, primeiro ele tem que pôr as contas em dia. Não tem como você fazer uma reforma na casa se você está devendo CEMIG, Copasa, está devendo para todo mundo. Né? Tem que ter o dinheiro disponível. E o dinheiro só vai estar disponível em Minas a partir do momento em que houver o acordo com o governo federal, que já está sendo negociado. Né? Mas na vida real, até hoje o governo do estado está pagando professoras, médicos, policiais com atraso, com parcelamento de salários. Então, primeiro tem que pôr as obrigações em dia e eu tenho certeza que as nossas obras lá da região serão prioritárias no governo do Zema. Foi isso que ele disse na visita, eu acredito nele. Né? E não só acredito, como vou estar cobrando isso aí. Né? Você acha que são vários anseios, né? Tem a questão do asfalto, tem a questão da falta de recursos hídricos, né? Tem a questão da saúde. Você acha que o asfalto vai ser mesmo a prioridade do governo lá? Eu não sei se ele vai ter prioridade no asfalto ou na questão da água, né? Que é uma questão muito importante também. Mas todas elas dependem da questão financeira. Né? Questão financeira. Tem uma pergunta aqui que o Ricardo Rui Almeida perguntando se eu sou pré-candidato a prefeito. Nós vamos chegar lá. Então não pode responder agora, viu, Ricardo? Porque eu tô aqui no
no Facebook, ele está no YouTube. Isso. Mas ele é que manda. Aguenta aí, que esse é como eu falei no início, estamos por tópicos aqui. Sim. E esse tópico das eleições de 2020 é o último tópico, deixa para depois, que é o para fechar com chave de ouro. O pessoal de Itaiobeiras, você já sabe bem dessa história, para quem não é de Itaiobeiras, que não é da região, talvez não saiba, mas no dia 12 de maio, aí, no mês passado, no mês retrasado, na verdade, nós mostramos no programa os valores gastos com diárias e reembolsos de todos os prefeitos do Alto Rio Pardo. Inclusive, a prefeita de São João do Paraíso foi a prefeita que mais gastou com diárias e reembolsos. Aí, na semana seguinte, nós mostramos os gastos com diárias e reembolsos de todas as câmaras municipais do Alto Rio Pardo, que são 17 cidades. E aí, Sérgio, a maior repercussão desse último programa foi justamente na cidade de Itaiobeiras. Por quê? Lá a Câmara de Vereadores gastou R$323 mil em 2 anos. Só para você ter ideia do que é isso, esse valor absoluto às vezes não diz muita coisa, mas 323 mil correspondeu, Sérgio, a quase 30% dos gastos com diárias e reembolsos de todas as câmaras municipais do Alto Rio Pardo. 17 cidades, Itaiobeiras correspondeu a quase 30, quase 1/3 que foi gasto só em Itaiobeiras com diárias e reembolsos. Só para ter uma ideia ainda desse valor, a média do Alto Rio Pardo foi R$68 mil. R$68 mil é a média de gastos em Itaiobeiras em 2 anos. Desculpa, no Alto Rio Pardo em 2 anos. Itaiobeiras foi 323 mil. E esse gasto ainda, Sérgio, corresponde por vereador, a 3 vezes mais os gastos com diárias e reembolsos, correspondem a 3 vezes mais o gasto de um vereador em Montes Claros, que é a maior cidade do norte de Minas, né? Agora, o que surpreendeu é que, apesar de tudo isso, alguns vereadores de Itaiobeiras não viram nada de errado. Eles batem na questão da legalidade, que a diária é legal, e disseram até que não acham nada de extraordinário nesse gasto de 323 mil. O que você deve ter acompanhado, foi muito, uma repercussão muito grande. O que você achou desse episódio? Na ocasião desse episódio, eu estava viajando para a Argentina, que eu fui passear com minha esposa lá na tríplice fronteira, né? Argentina, Paraguai, Paraná e tal. Quando eu retornei, eu vi que estava um escândalo na região. Eu tenho algumas ponderações para fazer, sabe? A primeira ponderação, que você é empregado, eu sou empresário, você sabe que para viajar tem que ter diária. Né? Não vamos endemonizar as diárias. Demonizar as diárias. A diária em si, ela não tem nada de errado. O que se deve discutir na questão da diária é o valor da diária e o propósito com que aquele dinheiro foi gasto. Então, por exemplo, vamos citar um exemplo, o vereador X ou o prefeito X gastou para ir em Brasília R$5 mil e trouxe uma obra para o município de R$200 mil. Eu diria que foi uma viagem proveitosa. Então, aquele dinheiro foi muito bem gasto. Agora, se o vereador X ou o prefeito X foi para Brasília, gastou R$5 mil para tirar foto... em 5 dias. Para fazer foto com o deputado, para tirar foto na porta da Câmara e tal, eu diria que foi um gasto inútil. Então, não foi um gasto ilegal, mas foi um gasto inútil e uma falta de respeito. Quando você vê as pessoas, no caso do gasto ser inútil, porque se ele foi útil, eu sou favorável. Se ele foi inútil, eu acho uma covardia, porque aquele dinheiro, ele deixou de ser pago em remédios no hospital, deixou de atender uma pessoa que está precisando de uma cadeira de rodas, deixou de pagar um exame de um doente que está com câncer e está precisando saber qual o tratamento que vai fazer. Então, o propósito daquele gasto foi imoral. Ele pode ser legal, mas foi imoral. Né? Então, essa questão do propósito, ela é fundamental. Se você falou, ó, a prefeitura de Berizal gastou R$100 mil em diárias, mas asfaltou a cidade toda com os recursos que conseguiu, fez esgoto na cidade inteira e tal, eu bato palmas. Sim. Aquele 100 mil foi barato. Agora, se gastou 100 mil
e não trouxe nada, é uma viagem inútil, aí é um absurdo, gente. Não adianta falar que isso é legal, não. Isso, ninguém vai engolir um negócio desse. O outro aspecto é a questão do valor da diária. Então, você veja bem, a diária é para pagar despesas de alimentação, táxi, ali E hospedagem. E hospedagem. Um hotel, eu quando viajo, né, eu a trabalho, eu normalmente fico em hotel tipo Ibis, né? A diária de um hotel Ibis em Montes Claros, por exemplo, é 80, 140, 150, 140 reais, né? Eu gasto de táxi ali no dia a dia, 20 reais, 30 reais, mais uns 30, quer dizer, 200 reais ali para viajar para Montes Claros por dia, está muito bem pago. Então, não se justifica você ver gente ganhando diária de R$ 1.500, Pois é. né? Apesar que me falaram que os 1.500 é para Brasília, mas mesmo sendo para Brasília... 700 e pouco para Belo Horizonte e 1.000 e pouco para... Pois é muito exagerado o valor da diária. A diária ela não pode ser usada como enriquecimento. A diária é para ressarcimento de despesas. E não para complemento de salário. E não para enriquecimento, né? Sem causa. Então, eu tive na semana passada com o presidente da Câmara de Itaiobeiras, e ele me falou que ia baixar uma resolução diminuindo os valores das diárias, porque ele reconheceu, aparentemente, que as diárias estavam exageradas. Então, parece que vai cortar as diárias lá metade do que elas são hoje. Então, o que é 700 vai virar 300, que eu acho que está muito bem pago, viu? E vamos ter atenção não somente ao valor gasto nas diárias, mas nas explicações do prefeito, do vereador, de qualquer cidade que seja, o que ele fez que trouxe aquele benefício, que ele gastou aquele dinheiro. Então, não, eu fui, um exemplo, né? Eu sou um vereador tal, eu gastei R$ 2.000 para ir em Brasília. Você vai fazer o quê? Não, eu fui lá, tive uma reunião com o ministro tal, né? E o ministro tal assinou um projeto, está aqui, e eu gastei por causa disso. Eu acho que todo mundo tem que bater palma para o vereador, para o prefeito. Sim. Agora, viagens onde o valor é exagerado e o propósito é obscuro, não contem com o meu apoio, porque não vai dar para apoiar esse tipo de coisa, não. Isso é contra tudo que eu prego, né? Então, não apoio nem em Nova Lima. Em Nova Lima, nós temos uma situação absurda. Sabe qual é o orçamento da Câmara Municipal de Nova Lima para gastar por ano? Sim, 25 milhões. Da Câmara. Isso só da Câmara para 10 vereadores. Cada vereador de Nova Lima gasta 2,5 milhões para manutenção do mandato dele por ano. Como é que você vai ficar de acordo com um absurdo desse? Uma imoralidade. É uma imoralidade completa. Não adianta falar que o orçamento foi aprovado, que está legal, isso é coisa de bandido, né? Então, não contem com o meu apoio para esse tipo de coisa. Agora, a gente não pode demonizar o trabalho do político, né? Você não vai querer que o prefeito vá em Brasília com o dinheiro do bolso dele. Exato. Né? Que durma na casa de um amigo, por favor. Não. O que é isso? Todo mundo que me conhece sabe quantas vezes eu vou em Itaiobeiras e fico no hotel. Por quê? Porque às vezes eu chego na casa da minha avó, tá lá 3, 4 tias, eu vou incomodar porque eu chego de madrugada, sai cedo. Sabe? Política não tem horário, né? Às vezes eu prefiro ficar no hotel e estou pagando meu bolso. Sim. Agora, você vai para Brasília e vai ficar dormindo na casa dos outros? Vai de carona? De carona? Não, então não precisa chegar. Não pode demonizar o trabalho do político. Agora, transparência, tem aquela lei 12.000 e não sei quanto, que exige transparência do homem público. Quando eu viajo com meu dinheiro, eu fico onde eu quiser. Quando eu viajo, por exemplo, vou para Nova York lá com minha esposa, eu fico no hotel em Manhattan, né? 5 estrelas, então eu estou pagando, eu fico onde eu quiser. Né? Agora, se eu estivesse viajando com o dinheiro do contribuinte, do cidadão, primeiro, fica num lugar mais modesto. Um hotelzinho Ibis e tal, né? Em vez de andar de Uber X, anda naquele Uber normal. Uber Black em vez do Black, vai no X. Você tem que ter respeito com
o dinheiro público. Lá na sua empresa que você trabalha, Igor, qual que é o valor da sua diária? A mim, R$ 140. R$ 140. Na empresa, na minha empresa, a diária que normalmente a gente paga o hotel e transporte, né? E a gente dá uma verba para alimentação e táxi R$ 100. A minha é 140 e o hotel é por fora. Tem que pagar, Sim, pegar nesse a caso da nota. minha empresa, então, como é que vai explicar uma diária de R$ 1.500, só? Então, não vem com esse papo de legal, não, porque já tem muito promotor bravo aí que obriga depois a devolver o dinheiro, né? Exato. Então, vamos nos atentar à questão do valor da diária, se é justo ou não. Brasília é uma cidade onde tudo é mais caro. E o propósito da viagem. É esses os dois pontos que eu chamo a atenção, que a gente tem que ter justiça, né? Não pode ficar jogando pedra também sem nenhum embasamento. Então, ali na região, aparentemente está tendo abuso. Cabe aos vereadores, prefeitos, explicarem o propósito das viagens. Se explicar, todo mundo bater palma. Se não explicar, eu acho que é caso até de devolução dos valores. Exato. Nós até fizemos um levantamento em Brasília, num hotel onde vários políticos ficam. A diária lá, no hotel quase 4 estrelas, R$ 230. Um hotel excelente, onde deputados ficam. R$ 230. Você coloca lá Uber para pôr lá. Isso é perto lá do Congresso. Eu tive em Brasília, fui visitar o Avaí Miranda, que é juiz, hoje é advogado, né, já aposentado, e fui lá na época da campanha pedir o apoio dele, né? E fiquei no hotel, cheguei de manhã, saí de tarde. Fiz um bate-volta, né? Fiquei no hotel, tomei um banho e tal, almocei e tal, não gastei R$ 300. Exato. Então, porque senão todo vereador vai começar a querer ir para Brasília. Porque eu vou para lá, gasto 200, 300 e fico com o resto do dinheiro, não preciso nem comprovar a minha despesa. Isso é outra coisa que a gente queria bater, Sérgio. Eu acho que quer ter R$ 1.000 diário, tudo bem. Mas na volta você vai trazer para mim todos os comprovantes do hotel que você ficou, do restaurante que você comeu, do cafezinho devolver que você tomou, o troco. e devolver o troco. É isso. Não é só pegar o certificado que foi, voltou e morreu. E aqueles seminários, né? Muitos seminários aí, infelizmente. Congressos, não sei o quê, 10 vereadores no mesmo congresso. Isso aí tem muita malandragem nisso aí. Eu não sei do caso específico, não estou me referindo a nenhum caso específico, mas a gente sabe que tem malandragem em cima disso. Sim. Então, tem empresas que fabricam certificado. Tem não estou falando que é o caso, mas existe. A gente sabe que isso existe, né? Mas também não é justo aquelas acusações. Ele foi lá encontrar com mulher, com não sei o que e tal, porque também ninguém sabe o que ele foi. Né? A gente não pode também jogar pedra sem ter uma prova, né? Eu tenho 10 anos de atividade política, ninguém nunca ganhou um processo contra mim. E aqui em Nova Lima, atualmente, eu estou movendo a cassação do vereador mais antigo da cidade, já tem 7 mandatos. Apresentei a petição, os colegas acataram, e ele vai ser cassado. Então não dou moleza para essa gente, não. Agora, tem que ter fundamentação nas coisas, né? E, inclusive, nesse episódio das diárias, né, o nosso colega Valmir Ferreira, jornalista locutor, já, desde que eu me entendo por gente, exerce essa profissão. Sim. Você deve ter acompanhado também, ele foi fazer uma... Inicialmente, logo depois do episódio das diárias, ele foi lá, e foi um corre-corre para lá para cá, ninguém quis falar nada sobre as diárias, os vereadores preferiram ficar em silêncio, e na semana seguinte, quando ele esteve lá, foi surpreendido com a proibição de fazer o seu trabalho, de fazer não sei se matéria. você sabe que eu entrei nesse assunto e fiz um vídeo falando que eu ia lá na quinta-feira, fui lá em Teobeiras conversar com o João Pescoço, conversei com ele durante 2 horas e ele me garantiu que tinha sido um mal entendido. E essa proibição, se ela existiu, ele fala que não existiu. Ela caiu. Uhum. Eu falei, João, posso sair daqui com a promessa de que nenhum jornalista vai ter o seu trabalho cerceado, liberdade de imprensa, liberdade de expressão e tal. E ele fez um vídeo, está na minha página lá do Facebook, dizendo que estava tudo resolvido. E eu acho que já teve reunião da Câmara e o problema morreu. Acho que foi um episódio infeliz. Se houve a proibição, foi um absurdo. Se não houve a proibição, foi uma falha de comunicação gravíssima.
né? Mas o fato é que essa parte da liberdade de imprensa já está resolvida. Sim. Porque ia virar escândalo nacional se aquilo continuasse. Estava virando. Estava virando. Né? Na verdade, eu ajudei a Câmara a sair da situação que eles estavam. Né? Deu uma saída honrosa. Você conseguiu parar a avalanche, né, que estava Exatamente. descendo aí, que é difícil. Mas o fato é que Valmir Ferreira teve, sim, o seu requerimento indeferido por não ter o devido credenciamento como jornalista. Sim. Isso é fato. Ele jornalista é uma profissão que não exige diploma. Imagina se o Pelé resolver escrever sobre futebol e não pode escrever porque não é formado em jornalismo. Pois é. Não tem cabimento, né? Então, jornalista é bom ter o diploma, é bom estudar, mas se você tiver um expertise em determinado assunto, você pode escrever sem nenhuma restrição à sua liberdade. Outra questão dos vereadores lá, que me chegou ao conhecimento, é a questão do número de vereadores, né? Eu vou ser um pouco mais radical, porque esse assunto é um assunto que... Só explicando para o pessoal que são número de vereadores, é porque surgiu aí depois desse episódio uma nova campanha para diminuição de 13 vereadores para 9 vereadores. E segundo as fontes, segundo os dados, essa diminuição de 13 para 9 traria uma economia para o município de 1 milhão e 500 mil reais, pouco mais disso, em um mandato inteiro de 4 anos. E aí a pergunta que fazemos é a seguinte: o que vale mais, 1,5 milhão no bolso de 4 vereadores ou 1,5 milhão aplicado no município? Isso é uma pergunta que surgiu na campanha, não sei o que estou falando. Tá? Eu tenho uma posição bastante clara sobre esse assunto. Também essa posição não está relacionada com nenhuma cidade específica, né? Que eu tenho essa mesma campanha aqui em Nova Lima e faria a mesma campanha no Alto Rio Pardo. Eu acho, Igor, o grande problema quando você começa a viajar ao redor do mundo, e eu conheço 40 e tantos países, é quando você chega em países da Europa e vereador nem remuneração não tem. O vereador é um cargo honorífico. Essas câmaras de cidades menores, com menos de 100 mil habitantes, tem países que eles fazem uma reunião a cada trimestre. Qual a necessidade de uma cidade igual Berizal ter reunião de vereador toda semana? Pois é. Qual a necessidade? Não tem necessidade. Então, na vida real, você tem aqui em Belo Horizonte o condomínio JK, que são 5 mil apartamentos. Lá não tem vereador, tem um síndico e um conselho de fiscalização. E tudo funciona. Por que uma cidade que tem 4, 5 mil habitantes tem que ter 10, 15 vereadores ganhando salários? Gente, política não pode ser meio de vida, não. Desconfie de quem faz da política um meio de vida. O cara vai ficar rico na política? Né? Quando eu estava na campanha lá, eu estava andando para cima e para baixo lá no Alto Rio Pardo de avião. Eu tenho avião, comprei com meu dinheiro, nunca ocupei nenhum cargo político. Eu me sinto no absoluto direito de... Parece que no YouTube caiu de novo. Caiu de novo aí? Vamos ver se retorna. Ué, ali tá dando a impressão que tá transmitindo. Né? O pessoal do YouTube aí tá ouvindo conosco aí, o pessoal do Facebook continua tudo ok, né? O Facebook tá tranquilo aqui. Bom, então... Deixa eu já aproveitar, então, só enquanto volta aqui, Sérgio. O Rubem de Almeida, ele pergunta aqui, ó... Eu já respondi essa daí, do asfaltamento. Ah, tá. E sobre a questão do agronegócio e agricultura familiar para o Alto Rio Pardo, como indutor do desenvolvimento da região? Olha, o governo Bolsonaro agora tomou uma medida essa semana agora. Eu sempre achei um absurdo o produtor rural. Ô Igor, quantas vezes você já comprou queijo artesanal? Eu tenho lá em Taiobeiras, toda vez que eu vou lá, eu volto com a mala cheia. Queijo artesanal, queijo Minas, né, feito na fazenda, Sim. Linguiça caseira, doce de leite caseiro. Eu volto com a mala cheia. Você conhece alguém que já passou mal com aquilo? Nunca, pelo contrário, dá até briga. Quando eu chego aqui, eu não quero, toma. O amigo fica sabendo, vem, toma a latinha de doce. Ninguém nunca teve problema com isso. No entanto, aquele produtor não podia vender seus produtos, por exemplo, para São Paulo. Você tinha que fazer tráfico de queijo.
Eu vou visitar meu tio lá em São Paulo, ela traz um queijinho lá de Teodeiras e tal. E é clandestino. Então, o Brasil é um país da piada pronta. O governo, em vez de ajudar quem produz, quem trabalha, faz de tudo para atrapalhar. Eles exigiam aquele carimbo do CIF, Serviço de Inspeção Federal. Que isso? Esse Serviço de Inspeção Federal, acho que no Norte de Minas deve ter só em Montes Claros, né? Põe um cara que ganha 30 mil reais por mês para fiscalizar quem produz linguiça e ganha 300 reais por semana. Então, é uma covardia que se faz com quem trabalha nesse país. Nós temos que tirar o carrapato de cima da vaca. Hoje o carrapato está maior do que a vaca. E liberar as pessoas para trabalhar, para produzir. Ali na região do Gado Bravo, em Rio Pardo de Minas, tem produtor de tudo ali. De cachaça, de tudo que você imaginar. Frutas e milho e cana para fazer cachaça, tem de tudo ali. Às vezes aparecem umas fiscalizações federais lá, chega na fazenda, está trabalhando um agricultor na fazendinha dele de um quarteirão, 1 hectare. Cadê a EPI? Cadê o médico do trabalho? Parece piada. Parece piada um negócio desse. Nós temos que tirar esses carrapatos de cima de quem trabalha. Tem que liberar o comércio. Permitir que as pessoas cresçam e ganhem dinheiro. Eu falei para o Zema. Falei, Zema, aqui falta tudo. Falta água, falta estrada, falta tudo sem imaginar. Só não falta gente para trabalhar. E nós temos que parar de pôr o governo para atrapalhar quem trabalha. Existem países que empresas aí até 10, 15 empregados é proibido entrar um fiscal. O cara está trabalhando ali, gerando 10, 15 empregos para sustentar a família, e você põe esses parasitas para ir lá ficar enchendo a paciência de quem está trabalhando. Eu estou sempre do lado de quem trabalha. Eu vejo que tem muita ajuda que não atrapalha, Exatamente, né? É por aí mesmo. Espero ter respondido a questão aí. Muito bem. Pessoal, vamos entrar agora já no tema das eleições municipais de 2020, né? Tem muita gente aqui nos acompanhando e está querendo saber, Sérgio. Sim. Mas antes disso, antes de a gente falar, deixa eu saber se tem mais alguma pergunta aqui, que o pessoal está todo mundo curioso. Estou com 17 comentários aqui para responder. Vamos ver os antes de entrar nesse tema aqui principal. Aparece 17, só que... Está vendo 17 aqui? Só que eu vou ter que ler ali. Peraí. Enquanto você vai tentando ler aí, o Arthur Bastos, ele diz, menos burocracia e mais geração de emprego e renda. Sérgio está certo. O nosso colega que descende da Pindoba aqui diz que o queijo da Serra em Berizal faz sucesso danado em São Paulo. Sim. E é verdade, né? Então, eu vou pegar aqui, eu vou mostrar no final desse vídeo. Eu vou em Berizal, compro mel de abelha, compro licor produzido lá na cidade. E, em tese, você não poderia nem vender isso. Porque é ilegal. Como é que é ilegal o cara produzir uma coisa com tanto carinho? Ilegal esses parasitas aí que ficam inventando lei para prejudicar quem trabalha, né? Eles é que estão ilegais. Espero que o Brasil mude nesse aspecto, sabe, Igor? Nós clamamos por isso, né? O Brasil inteiro clama, né? Sérgio, bom, pessoal, é o seguinte, primeiro, Sérgio, qual que é a avaliação que você faz? Porque o Taiobeira está aí há 16 anos no governo do PSDB, né? Hoje vai completar 8 anos Danilo. Sim. E, naturalmente, eu percebo que há um desgaste natural. Sim. Qualquer partido que fique no poder por 16 anos, 20 anos, é normal que haja um desgaste. O que não se percebe ainda muito claro em Taiobeira é uma oposição muito bem organizada e que seja capaz de convencer o eleitor de que essa oposição poderá dar mais prosperidade, dar sequência no trabalho que vem sendo feito, para progredir, para desenvolver ainda mais a cidade. Sim. Então, você está se referindo a Taiobeiras. A Taiobeiras. Estou falando de Taiobeiras, que serve também, talvez, para muitas outras cidades. Sim. Mas o que é Taiobeiras, o que eu percebo é isso. Eu vou muito a Taiobeiras e eu percebo que há um desgaste da situação. Sim. E, ao mesmo tempo, eu vejo que o eleitor, o cidadão taibeirense, tem uma desconfiança na principal oposição. Vamos falar que é o Carlito, que é o principal opositor, por falta de grupo, talvez não está muito bem organizado e talvez não passa a devida confiança no sentido de que esse grupo vai conseguir dar sequência, vai conseguir fazer um trabalho melhor do que esses 16 anos que aí estão. Sim.
E aí, então, eu percebo que é uma aclamação das pessoas por uma terceira via. Sim. E foi noticiado aí recentemente, aí nos jornais, que o Partido Novo, e você é do Partido Novo, Sim. diz que o Partido Novo vai lançar candidatos a prefeitos em várias cidades, Sim. inclusive em Itaiobeiras. Na verdade, Itaiobeiras não fala se é prefeito ou vereador, mas isso vai ter candidatura própria. E eu, todo mundo está querendo saber, Sérgio, o Novo vai lançar mesmo um candidato a prefeito em Itaiobeiras e o seu nome é um nome cogitado dentro do partido para assumir essa responsabilidade? Você veja bem, o Partido Novo ele tem uma estrutura muito centralizada. E o presidente nacional do partido, João Moedo, liberou a abertura de diretórios em Minas Gerais. A possibilidade de abertura não é ainda certa em apenas 19 cidades. Minas Gerais tem 853 municípios. Então, veja bem, ele liberou em menos de quanto? 1%? 2%? 2%. 2% das cidades, 2%. Né? 2% das cidades, essas 19, tem possibilidade de abrir o diretório. Né? Possibilidade. Que é que tem mais de 150 filiados. Mas ele exige também 300 mil habitantes. Itaiobeiras não atende o critério, foi a única cidade da região que conseguiu ter os 150 filiados. Nova Lima também conseguiu, também não tem 300 mil habitantes, Nova Lima tem 90 e poucos mil habitantes. Então, só temos 19 cidades onde existe a possibilidade. Eu tive uma votação muito boa e concentrada em Itaiobeiras, Belo Horizonte e Nova Lima. Então, tá aqui as perguntas aqui que você está vendo aqui no Facebook. O pessoal perguntando se eu vou ser candidato em Nova Lima, se eu vou ser candidato em Itaiobeiras e tal. Na verdade, eu tenho condições de ser candidato nessas 3 cidades, porque eu tive uma votação expressiva nelas. Agora, já tem um nome já. Não, sim, né? Graças a Deus e tal. Mas eu não resolvi ainda, porque falta 1 ano e meio. 1 ano e meio, né, para a eleição. E está muito prematuro. Primeiro nós temos que saber se vai ter diretório ou não vai ter diretório, se vai. Porque sem o diretório não tem como ter candidato. Mas de qualquer maneira, em qualquer hipótese, tendo ou não diretório, nós vamos apoiar candidatos de terceira via em todas as cidades ali da região. Nós vamos apoiar a terceira via e vamos apoiar candidatos a vereador, levando essas propostas da nova política para essas cidades. Nós temos que começar a formar novas lideranças. Eu, conforme eu já manifestei aqui em Nova Lima, na última eleição aqui, eu fiz uma campanha pela renovação total da Câmara. Eu defendia que aqueles 10 vereadores, aqui são 10 vereadores em Nova Lima, deveriam ser demitidos e contratado outros 10. Eles faziam piada comigo. Falaram, você não tem voto nem para ser síndico do seu prédio, né? Não vai renovar nem 10%, porque a renovação histórica em Nova Lima é de apenas 10%. Quando veio o resultado da eleição, eles levaram o susto, que a renovação foi de 50%. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa nessa próxima eleição. É a chance de pessoas sérias, corretas, que têm uma proposta para defender a vaca e não o carrapato, né, de criar uma terceira via. Ali na região do Alto Rio Pardo, eu já tenho várias pessoas em várias cidades com essa proposta da terceira via. Já tem gente com a terceira via em São João do Paraíso, tem gente da terceira via em Rio Pardo de Minas. Isso para prefeito. Para prefeito. Em Berizal e talvez até em Salinas. Pessoas que já se apresentaram querendo levar a bandeira da terceira via. Então, as conversações começaram agora recentemente. A gente não sabe ainda. Essas conversações vão até o final do ano, quando deverão ser decididas questões de partido, se o partido abriu o diretório ou não abriu, se vai poder lançar um candidato a prefeito ou só a vereador, nós não sabemos ainda, né? E está muito prematuro. Eu serei provavelmente candidato, mas não sei a quê e nem onde. Olha aí. Mas lá em Itaiobeiras, o diretório do Novo Itaiobeiras, o seu nome é um nome... tem uma segunda opção para
Taioeiras? Veja bem, o Partido Novo faz seleção para candidato a prefeito, né? Eu já sou pré-selecionado, porque eu já fui aprovado para deputado, né? Então tem que ver se apareceram outras pessoas ou não. Isso, para mim, não tem. Se tiver aparecer uma pessoa que carregue a bandeira, eu não tenho nenhuma dificuldade em apoiar outro candidato, e não tem nenhuma dificuldade também, viu, Igor, sendo bastante sincero, de apoiar candidatos de outros partidos. Sim. Eu acho que no Brasil a vida partidária ela é muito assim incipiente. Tem boas pessoas em todos os partidos. Por incrível que pareça, o Igor, eu conheço gente honesta até no PT. Sim. Eu tenho uma amiga minha que é do PT aqui de Belo Horizonte, uma pessoa extremamente honesta. Ninguém acredita nisso, né? Mas ela é honesta. Então, todo partido tem gente boa e gente ruim. Se aparecer um bom candidato, por exemplo, lá no, sei lá, no Solidariedade, por exemplo, e for uma pessoa que carregue as bandeiras da terceira via, uma pessoa com perfil igual ao seu, por exemplo, eu não tenho nenhuma dificuldade de apoiar, você estando em qualquer partido que você esteja, porque a gente confia nas eleições municipais nas pessoas. Essa questão partidária, ela só é importante em eleições nacionais. Verdade. Nas cidades, nas eleições municipais, o que interessa é quem que está atrás daquele partido, né? Então, nós vamos estudar o assunto até o final do ano, e nas 30 cidades onde eu fui votado, a gente com certeza vai apoiar um vereador, vai apoiar um prefeito, mas pessoas que tenham identidade com as coisas que a gente fala. Eu jamais apoiarei na minha vida um carrapato, porque já tem carrapato demais, né? Nós temos que defender a vaca, né? E qual que é a avaliação que você faz desse cenário atual? Assim, o grupo Denerval Danilo e o grupo de Caleta Rocha. Como é que você vê isso? Qual a avaliação que você faz do governo? Eu acho que o grupo do Denerval fez obras importantes em Taioeiras. O Danilo está fazendo administração que, diante das circunstâncias, é uma administração razoável, bem melhor do que as outras prefeituras ali da região, né? Está tendo dificuldades financeiras, está tendo uma série de dificuldades, mas está tendo um desempenho razoável, né? Agora, a verdade é que eles não têm um sucessor, né? Porque o Danilo não pode ser candidato mais. O Denerval diz que não quer, ou não pode, também não sei, não me falou nada. Então, quem que seria o representante dessa corrente? Não existe. A terceira via também tem várias possibilidades na mesa, inclusive o meu nome. E a oposição tem lá também um ou dois candidatos que poderiam sair pela oposição. Então, a situação ainda está muito indefinida. E eu acho que até o final do ano essa situação vai ficar mais clara. Mas quanto à avaliação do governo, Danilo? Não, acabei de falar. Eu acho que diante de 0 a 10, que nota você dá para o governo? Do segundo mandato dele? Do segundo mandato. Primeiro, eu não daria para nenhum prefeito ali da região uma nota maior do que 7, porque tem uma série de dificuldades ali, até financeiras, que prejudicaram o trabalho dele. Então, levando em conta que o 7 é a nota máxima, devido às condições financeiras, eu daria um 7 para ele, tranquilamente. E eu falo isso para ele. Que é uma boa nota. É uma boa nota, né? Uma boa nota. Agora, eu não tenho nenhuma dificuldade em elogiar o governo de Danilo, o governo de Denerval, ou de elogiar qualquer governo, né? A gente tem que ser transparente nessas questões. Tem que ser sério, né? Tem que ser justo, né? Justo. Se eu acho bom, é bom, 7, se é ruim, é ruim. Não acho que é um governo perfeito, mas eu acho que um governo tem nota 7. E nota 7, para mim, eu acho que é uma nota, dentro das circunstâncias atuais, muito boa. Muito boa. Porque quem governou naquele período do dinheiro fácil, né, que foi o governo do Lula, o primeiro e o segundo governo do Lula, quem governou naquela época que estava chovendo dinheiro, você chega, quem governou Berizal naquela época é bem avaliado, quem governou Taioeiras naquela época é bem avaliado, estava chovendo dinheiro, é fácil. Agora, aí todo mundo ganhava 10. Político, né? Todo mundo ganhava 10. Agora, se administrar sem dinheiro, aí as dificuldades aparecem, né? Salário atrasado, repasse do Estado atrasado e tal. Aí uma nota 7 vira até... E aí que você vai ver mesmo um bom gestor, né? Vamos ver se vira mesmo.
Lá em Berizal, por exemplo, nota 2 para ele é muito, porque lá é horrorosa a administração que é feita lá. Mas, Sérgio, tem uma pergunta aqui, vamos ver aqui, faço de um ouvinte diz o seguinte: Sérgio, o fato de você não ter certeza se será candidato se deve ao gelo que o Partido Novo tem demonstrado a respeito da sua pessoa? Está vendo isso? A pessoa perguntou, eu li aqui a pergunta curta e grossa que a pessoa perguntou. Você acha que tem essa... Deixa eu te falar, o Partido Novo em Itaiobeiras, metade dos integrantes do partido são primos de terceiro, quarto grau meu. Não tem nenhuma dificuldade com eles, respeito todos eles são todos eles pessoas bem-sucedidas, alguns são médicos, outros são engenheiros e tal, tenho o maior respeito por eles. Agora, a realidade da política é que na hora de apoiar, eles apoiaram o candidato Salinas. Eles não me apoiaram na eleição. O pessoal do Partido Novo de Itaiobeiras apoiou o candidato Salinas. Entendi. Então eu alertei na época que eles estavam cometendo um erro político, né? Todo mundo sabe o que as cidades da região ali já sofreram com os políticos de Salinas, né? Mas eles, por questão de amizade, apoiaram o candidato Salinas. Mas foi uma opção, eu respeitei a opção deles. Você nunca escutou da minha boca nenhuma crítica a nenhum deles. Verdade. Eu estava com o Sérgio na campanha e eu não estou sabendo dessa história agora. Sim, não sabia. E nós estivemos juntos. Exatamente. Então eles fizeram a opção lá atrás. É por isso que surgem esses boatos de que tem algum problema. Não. Quando o Zema estava em Itaiobeiras sexta-feira de semana passada, nós sentamos numa mesa lá na churrascaria, tinha a turma do Partido Novo, tinha minha turma, todo mundo ali batendo papo amigavelmente, inclusive o prefeito, né? Então, essa questão de colocar assuntos pessoais em política, eu acho isso vergonhoso. Agora, se você é meu amigo e faz a opção de apoiar um candidato lá de outro partido para qualquer cargo, eu não vou brigar com você por causa disso. Mas amanhã, quando você vier me pedir o apoio... Aí você olha, lembra lá como é que foi? Né? Aí a gente vai ter que conversar, né? Tem razão. Bom, vamos dar, não sei se tem mais alguma pergunta dos amigos dos internautas do Facebook. Vamos dar, enquanto isso, vou passar aqui rapidinho. Adriana Barbosa Santos, parabéns pela entrevista. Antônio Carlos, aqui falando das estradas e do abastecimento de água, né, que a gente já falou sobre isso. Exato. Né? Bom, o Cleilmo Júnior diz, Sérgio, você está certinho. Vamos trabalhar, galera. Coloca assim. Samuel Ferreira diz, uma pergunta, na verdade. Sim. O seu atual posicionamento é favorável à situação da atual administração ou favorável à oposição, no caso Carlito? Ele pergunta. Olha, eu veja bem, o prefeito lá da cidade atualmente é casado com a prima minha, né? Então tem relacionamento familiar envolvido e tal. O Carlito Arruda, como empresário, é amigo meu há mais de, sei lá, 10 anos. Toda vez que vem em Belo Horizonte, me visita, traz um requeijão, né? Tá sempre uma cachaçinha, né? Então, eu tenho relacionamento com todos eles, mas aí que está a questão que eu falei. Nenhum deles me apoiou. Eles apoiaram candidatos estrangeiros. Então, eu não tenho obrigação de apoiar nenhum deles também. Claro. Né? Então, se eu for candidato, eu serei candidato contra eles. Né? Contra no sentido de pedir o apoio, mas com certeza não sei se vou obter ou não. E se eu não for candidato, eu me reservo o direito de apoiar quem eu quiser. Né? Justamente porque eu não devo obrigação para nenhum deles. Eu não devo obrigação, no caso de Itaiobeiras, tá? Não devo obrigação para os colegas e parentes do Partido Novo, não devo obrigação para a turma do Danilo, e não devo obrigação muito menos para a turma do Carlito. Mas já em outras cidades, não. Lá em Berizal, eu estou fechado com a turma sua e da Taliane. Se vocês forem candidatos a qualquer coisa em Berizal, eu vou lá fazer campanha para vocês. Porque é uma questão de lealdade, né? E temos situações parecidas em outras cidades ali da região. Então, por exemplo, a candidatura, que eu não sei quem vai ser, vocês é que vão escolher, né? Se sair uma candidatura de terceira via em Berizal,
eu não só irei pedir voto para a terceira via, como irei lá fazer campanha. Que fique bastante claro, né? Não tem nenhuma dificuldade com isso. Agora, numa cidade onde ninguém me apoiou, eu não tenho obrigação com ninguém, mas me reservo o direito, inclusive, de apoiar qualquer um dos três. Né? Agora, uma vez saiu uma enquete aí no grupo aqui perguntando que combinação estaria mais propícia. Se era Sérgio Americano prefeito, Carlito vice, Carlito prefeito, Sérgio Americano vice, Danilo vice. Essa combinação é possível, Sérgio, com o outro, seja vice ou seja... Vamos ver os casos práticos, né? No princípio, eu acho meio problemático, porque o meu partido, que eu estou atualmente, ele não admite coligações. Mas, se não tiver diretório do partido na cidade, como é que nós vamos fazer? Talvez eu tenha que sair candidato por outro partido. Então ele tem isso. Mesmo querendo, talvez não seja possível a candidatura pelo partido. Está muito cedo, está faltando 1 ano e meio. Até lá, eu vou acompanhar muito essa questão, porque eu sou uma pessoa muito objetiva. Eu estou com vários projetos na cidade, que eu citei, né? Tanto projetos para o Alto Rio Pardo, que são as estradas, a barragem, a questão dos eucaliptos, a plantação de eucalipto lá na região, o aeroporto de Itaiobeiras, o quartel do Exército. Se eles começarem a criar dificuldades nesses projetos, com certeza eles vão me ter na oposição. Porque eu estou querendo trabalhar pela cidade. Exatamente. Se alguém estiver atrapalhando... Se pensa na cidade, não tem por que atrapalhar os projetos que vão trazer desenvolvimento. Aí vocês vão conhecer... Presta atenção no que eu vou falar. Vocês me conhecem como amigo. Vão me conhecer como oposição. Aqui em Nova Lima já conhece a oposição. Já conhece. Né? Mas eu estou... Porque na época da eleição eu falei, eu não posso tomar lado aqui, porque vai que entra o Denerval prefeito. Eu não posso brigar com ele porque eu quero ajudar a cidade. Eu não posso brigar com o Carlito porque eu quero ajudar a cidade. E eu mantenho o meu propósito. Qualquer que sejam eles que estejam no poder, eu vou tentar ajudar. Agora, se eu tento levar um quartel do Exército da cidade, o cara joga bomba só porque foi eu que arrumei. Se eu tento levar um aeroporto, ele joga... Aí, meu amigo, aí vocês vão me conhecer como oposição. Isso é o que nós chamamos na gestão pública de projetos de Estado e não de governo. Né? E não faço questão de ficar com mérito também, não. Eu sou humilde, falando, estou trazendo aqui para a cidade tal obra, entrego para o prefeito, ele fala para todo mundo que foi ele que fez e tal, e eu vou bater palma junto com todo mundo. Eu quero ajudar a região. E falando em ajudar a região, para poder ser, depois, eu quero até fazer um programa depois só falando disso, Sim. Na questão da Ecotec, né? Uma empresa de Ecotec, não é isso? Eu tenho participação em, não sei se são 13 ou 14 empresas. Essa empresa, ela inclusive é do meu filho, né? Ela mexe com projetos de geração de energia, que falta energia lá no norte de Minas. Você sabe que você quer abrir uma fábrica lá em Berizal, precisa ser fábrica, não uma serralheria, você não consegue energia. E eu estive com o Zema reclamando sobre isso, porque nós queremos abrir uma fazenda solar lá na região, e a CEMIG não dá licença, ela nem provê a energia e nem deixa quem quer gerar energia ir para frente. O Brasil tem umas coisas assim que é difícil demais, mas isso vai ser resolvido também. Tá muito bem, bom. Então, só para poder... Bom, o Arthur Bassa, eu acho que é o colega lá de Salinas, né? Arthur é vereador lá. Vereador, ele me falou menos burocracia, mais geração de emprego e renda. Sim. Tá certo? O Arthur é um cara que tem um perfil de terceira via também. É um vereador Sim. que eu ajudei ele na campanha do IPTU em Salinas, quando o prefeito quis dar uma canetada lá no IPTU. Eu fiz a campanha contra o aumento do IPTU ajudando o Arthur. Eu gravei vídeo, trabalhamos juntos lá. É um excelente vereador, de acordo com as informações que eu tenho. Ele até fez contato conosco no episódio das diárias, porque Salinas tinha sido o município, ficou em segundo lugar. Sim. E ele foi, naquela noite mesmo, que ficou a me ligar para dar as suas explicações. Sim. E o Samuel Ferreira ainda fala o seguinte: o fato do atual candidato da oposição em Itaiobeiras ter perdido mais de uma eleição e, no caso, ter perdido uma grande quantidade de dinheiro, pode criar
um problema em recuperar o partido dele. Qual o partido dele, que eu nem sei. Eu também não sei qual é o partido. Se não me engano, é o PMDB ou alguma coisa assim. Acho que foi Você veja bem, perder eleição não é vergonha para ninguém. O Lula perdeu 3 eleições até ser eleito presidente, porque a política ela exige experiência. Se eu fosse candidato a deputado hoje, com a experiência que eu aprendi durante essa campanha eleitoral, eu teria sido eleito com facilidade. Só que eu era inexperiente, não sabia direito como é que funcionavam as coisas. Não era político, né? Não era político. Como é que eu vou... Quase que fui eleito com toda a minha inexperiência. Agora, com minha experiência, minha cancha, o que eu aprendi, os amigos que eu fiz e tudo mais, eu praticamente seria eleito com facilidade. Então, perder eleição não é vergonha. São poucos os políticos que ocuparam cargos importantes que não perderam eleição na vida, né? Eu não consigo me recordar aqui de nenhum assim importante, né? Talvez o Bolsonaro aí que ganhou de primeira, o Fernando Henrique quando foi eleito, ele foi eleito com apoio do Itamar Franco, que estava, né? Sim. O Anastasia foi eleito com apoio do Aécio, que estava muito bem na época. Então, tirando esses casos assim de apoio e o caso do Zema, normalmente a pessoa começa vereador, prefeito, deputado, até chegar aos maiores cargos aí da República. Então, perder eleição não é demérito para o Carlito, não. Acho que ele aprendeu muito com as derrotas que ele teve, né? E não sei se ele vai continuar sendo candidato ou não, mas seguramente hoje ele tem experiência que ele não tinha 10 anos atrás. Assim, o Samuel corrigiu, que não era partido. Foi o seguinte, que nessas derrotas que o Carlos sofreu sucessivamente, pode ter um problema de ele tentar recuperar o dinheiro perdido, em vez de... Olha, aí ele está pondo em dúvida a honestidade do Carlito, né? Eu não tenho dados para concordar com isso. Eu acho que o Carlito é um homem muito bem sucedido e ele não gastou dinheiro de terceiros, ele gastou dinheiro dele. E provavelmente... Né? Talvez apoio do partido dele, eu não sei como é que funcionou essa questão lá. Sim. Mas essa questão de querer recuperar o dinheiro gasto, o outro lado também gastou dinheiro na eleição. Será que está recuperando? Eu não admito esse tipo de ilação, né, contra o Carlito nem contra o Danilo, porque eles foram candidatos um contra o outro. Todos dois gastaram dinheiro. Sim. Como é que você vai falar que estão recuperando o dinheiro? Eu não acho isso correto, não. Verdade. Se aparecer alguma prova, nós mudamos de ideia, mas até aparecer a gente tem que respeitar as pessoas. Com certeza. Bom, e o Valmir Ferreira, para encerrar, diz que no Brasil tem dinheiro, o que falta é zelo com o dinheiro. Sim, né? A gente estava com aquele comentário que na época, na hora que a gente estava citando os vereadores, em muitos países, vereador é um cargo honorífico, ou seja, não tem remuneração. Qual o motivo? Até 1988, na Constituição de 88, todos os vereadores que tinham na região, Taiobeiro, Salinas e tal, eles não ganhavam nenhum tipo de salário. Eles tinham a honra de representar os vizinhos, né? Quando você está morando num condomínio, num prédio, e você é eleito lá para o Conselho Fiscal, você recebe salário? Sim. Você está lá como síndico e tal. Então, eu acho que pequenos municípios de até 100 mil, 200 mil habitantes deveriam ter poucos vereadores e sem salário. Eles teriam apenas a restituição das despesas. Vou fazer uma viagem a Brasília. Vai lá, gasta, presta contas e paga a despesa. Mas política não pode ser meio de ganhar dinheiro. Eu estava citando o caso aqui da minha campanha, que eu chegava de avião e ninguém falava nada. Porque todo mundo sabe que eu nunca ocupei cargo público. Então, eu estava viajando de avião com o dinheiro que eu ganhei trabalhando. Eu nunca trabalhei para governo. Então, já quando você entra na política, não tem nada. Daqui a pouco tem um apartamento na praia, tem um sítio, tem um avião, tem não sei o quê. Tem prédio, tem não sei o quê. Aí fica esquisito, né? Aí tá esquisito demais, né? Bom, meus amigos, vamos deixar por aqui, né, Sérgio? Espera aí que eu tenho um presente para te dar. Opa! Olha aqui, ó. Olha que beleza. Essa cachaça, ela representa muito para mim, porque meu pai era um amante das coisas do Alto Rio Pardo. Requeijão, cachaça artesanal, a linguiça, carne sol, queijo e tudo, mel e tal.
Então, mandei fazer essa série especial. Foram apenas 100 garrafas para comemorar o centenário do nascimento dele, que vai ser daqui 10 anos. Então, cada ano vão ser produzidas apenas 100 garrafas. A venda é proibida. E cada amigo que eu... Beber pode. Beber pode. Convém beber. Porque tem uma raiz aí dentro. Se você não beber, vira remédio. Você tem que beber e fazer a recarga da garrafa. Está entregue aqui. E nós vamos provar aqui. Nós vamos provar. É a cachaça Dr. José. É justamente seu pai, Dr. José. Meu pai, exatamente. Está aqui, ó, muito parecido comigo, graças a Deus. Muito obrigado. Meu pai que vai gostar disso aqui. E vamos brindar aqui. Pus uma microdose aqui para a gente... Um brinde, então. Para todos aí, um abraço e obrigado pela atenção. Tem que virar, hein? Amigos do Arame Farpado, tem hoje com o Sérgio Americano Mendes. No próximo domingo, eu estarei ao vivo com um colega também que faz gestão pública, junto comigo, e ele vai estar falando para a gente das mudanças no sistema eleitoral já nessas eleições de 2020. Importantíssimo aí. Não vai ter mais coligação, uma série de coisas. Ele vai explicar para a gente, tipo de time, o que é que você, que quer ser candidato, ou você, mesmo que você não queira ser candidato, o que é que você precisa fazer para ser, tá legal? Arame Farpado, eu vou pedir você fazer o sinal da farpa aqui, Sérgio. Vamos lá. Então, Arame Farpado, até o próximo domingo ao vivo com vocês, tá certo? Um abraço, Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a atenção de todos.